Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cine Café, que é realizado pela Escola Judiciária do TRE de Minas Gerais. Eu sou o Diogo Cruvinel e antes de qualquer coisa eu vou fazer a minha autodescrição para aquelas pessoas cegas ou com baixa visão que nos acompanham. Eu sou um homem branco, tenho cabelos castanhos já com os primeiros fios grisalhos que eu uso preso atrás da cabeça, eu uso óculos e cavanhaque. Estou com uma camisa branca com estampas azuis. Atrás de mim tem a minha estação de trabalho com um computador, alguns livros sobre a mesa e na prateleira. O nosso tema de hoje é o etarismo e, mais especificamente, o etarismo feminino. Para ilustrar essa discussão, nós escolhemos o filme A Era do Gelo 4. E para o debate de hoje, nós temos a honra e o prazer de contar com a participação especial de duas convidadas. A Cris Guerra, ela que já foi redatora publicitária e atualmente é escritora, já tendo lançado vários livros, alguns deles inclusive como best-seller. Ela é também palestrante, empreendedora, influenciadora digital no melhor sentido da palavra e podcaster. E temos também a doutora Cláudia Caciquinho. Ela é médica geriatra, especialista em clínica médica e em geriatria. Ela também é mestre em ciências da saúde e já foi secretária e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção Minas Gerais. Então vamos para a nossa conversa? Meu nome é Cris Guerra, eu tenho 50 anos, eu sou branca, tenho cabelos curtos, grisalhos. Estou no meu escritório usando uma camisa azul marinho e uns óculos escuros com a lente avermelhada. Atrás de mim a gente vê a persiana que cobre a minha janela e algumas caixas do meu escritório. Eu sou médica, doutora Cláudia Caciquinho, eu tenho 51 anos, eu estou também na frente de uma persiana com fundo branco, os meus cabelos estão um pouco longos, abaixo do ombro, é branco pintado de preto e laranja, e a minha roupa é uma blusa laranja, bem viva, bem alegre. Muito bem. Olá, doutora Cláudia, olá, Cris. Sejam muito bem-vindas aqui ao evento do TRE, ao Cine Café. É uma honra e um prazer enorme contar com a presença das duas aqui. Prazer é meu, muito obrigada. Obrigada muito pelo bem. convite. Nós é que ficamos felizes. Eu fiz a minha autodescrição na abertura, mas como eu mudei a minha câmera e o meu fundo mudou também, eu vou descrever o fundo. Eu tenho uma parede com uma estante de livros, alguns vasos de plantas, alguns quadros na parede e a gente vê um pedacinho do sofá também. Bom, o nosso assunto hoje aqui é uma pauta bem importante para nós como sociedade, né? Que a gente tem identificado isso. Eu gostaria de começar, por gentileza, Cris, defina, por favor, esse conceito aí que muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar, né? Do que seria o etarismo, ou o ageísmo, ou o idadismo, e por que que essa pauta está ficando tão recorrente, tão importante para nós. Sim, bom, para mim também esse era um preconceito desconhecido, até, sei lá, um ano e meio atrás, era um assunto, eu até falava sobre longevidade, mas não conhecia o nome desse preconceito, né, que eu costumo brincar que ele é um preconceito que já existe há muitos e muitos anos, desde que o mundo é mundo, né? Mas a gente só foi nomeá-lo recentemente, então ele é um preconceito velho que foi batizado depois de velho, né? É o preconceito que a gente tem em relação à idade, mas mais voltado de quem é mais jovem para quem é mais velho, né? Eu acredito que seja esse o conceito explicando assim de uma maneira bem simples, esse é o conceito de etarismo, ou idadismo, ou ageísmo, né? A gente partir do pressuposto de que uma pessoa já é de alguma forma, ou tem algumas características, tem capacidades ou incapacidades baseado na idade que ela tem.
Ah, muito interessante. E para esse evento nosso aqui, o Cine Café, nós selecionamos um filme para ilustrar esse problema, né? É A Era do Gelo 4. E nesse filme a gente vê um dos personagens que tem uma avó. E aí esse personagem, o Sid, ele foi abandonado quando criança pela família e depois ele reencontra essa família, fica todo emocionado lá, achando que a família voltou para buscá-lo, quando na verdade voltou para abandonar também a avó. Né? E aí, durante todo o desenvolvimento da trama, existe uma história, uma narrativa paralela da avó, que ela é vista de uma forma até preconceituosa por vários ali, né? Como se ela tivesse, por exemplo, uma mascote imaginária que ao final se provou não era imaginária, era real, e no fim das contas é ela que salva o rolê todo ali do pessoal, né? Com a mascote dela que era real. Então, trazendo como base essa ilustração, né, desse filme, eu queria perguntar, doutora Cláudia, por gentileza, esse etarismo, esse preconceito, ele atua desigualmente entre homens e mulheres. Embora ele exista para homens e para mulheres, ele atua desigualmente, né? E a nossa população, ela está envelhecendo e as mulheres são maioria na população e vivem mais do que os homens. Então a gente pode dizer que a velhice ela é feminina e por isso será que o etarismo ele incide de uma forma mais direta em relação às mulheres? Seria isso? Não, mas aí são muitas perguntas em uma só. Bem, a questão é a seguinte: a velhice é feminina, sim. No geral, os homens morrem antes, às vezes porque tem uma vida mais arriscada, né? Então, trabalham em construção, tem acidentes em construção, dirigem mais em viagens a uma velocidade maior, então tem mais acidentes automobilísticos, tem mais risco cardiovascular, a mulher só começa a ter risco cardiovascular após a menopausa, por causa da queda de hormônios. Então, o homem acaba tendo ali, né, uma exposição maior aos fatores que podem levá-lo à morte. O homem acaba falecendo mais cedo. Frequentemente, as mulheres vão se tornar viúvas, né? Um detalhe só que não tem a ver com a pergunta, mas é interessante que frequentemente as mulheres vão cuidar dos homens também. Quando eles não morrem, eles ficam vivos, mas com elas cuidando. E muitas vezes elas cuidam dos ex-maridos, às vezes preocupadas porque são pais dos filhos, né? Então acaba tendo essa questão toda. Então a mulher fica classicamente como a cuidadora e como aquela que é a que mais compõe a faixa etária, né, dos idosos. Então, isso é uma coisa importante, né, porque acaba incidindo realmente mais essa questão do peso sobre a mulher, né, do peso da velhice. E a mulher é muito, na nossa cultura, a mulher é muito vista como uma pessoa que tem que ter a beleza, né? Aquela questão, mesmo que não seja vista como um objeto ou um símbolo sexual, mas isso é parte do que compõe isso, e mesmo para quem não a vê como tal exclusivamente, ela acaba tendo isso também. E a própria mulher se cobra, né? Tem até um livro muito legal que chama O Mito da Beleza, e que é sobre isso, a própria cobrança que a mulher faz de si própria. O homem também tem isso, tá, gente? Mas a mulher tem isso com mais intensidade. E à medida que começa a envelhecer, começa a ter esse preconceito contra ela própria. Então tem isso também, né? Não só a sociedade contra a mulher, mas a mulher que está envelhecendo contra ela própria, né? E aí, pelo medo dela ficar velha, pelo medo dela perder aquela beleza da juventude, por não conseguir ver outras possibilidades de beleza que não sejam a beleza física, ela começa a temer o seu envelhecimento. Ao temer o seu envelhecimento, ela afasta a pessoa idosa, porque eu não quero nem ver isso. É igual a ideia de morte, né? Na nossa população, a ideia de morte. Não quero nem falar sobre isso. Morro de medo da morte, nem quero encarar essa ideia na minha frente. Então, é o mesmo que se repete aí nessa situação.
Muito bom, doutora Cláudia. A senhora mencionou vários pontos aí que a gente precisaria, ao longo da conversa, elaborar melhor. Eu só queria chamar a atenção, então, para o primeiro que foi mencionado aí, sobre esse fato de o peso recair mais sobre as mulheres, né? Além de elas viverem mais tempo, elas cuidarem também dos homens, e isso recai também sobre as mulheres mais jovens. Então, essa questão do etarismo, né? A ética do cuidado, que tradicionalmente, culturalmente, né, pelo menos aqui na nossa cultura ocidental, são as filhas, as mulheres, ou então pessoas que são contratadas para cuidar dos idosos, então essas mulheres cuidando também dos mais idosos. Aí começa toda a discussão, né? Essa questão do patriarcado e da ética do cuidado recair sobre as mulheres. Não é isso, Cris? A gente tem que pensar também nessa questão de uma forma mais global, né? Ver o etarismo como um problema social e não pontual, individual da pessoa que está mais velha, não é isso? Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar que a gente sofre um cruzamento aí de preconceitos, né? Eu acho que a gente está falando tipicamente de o etarismo sobreposto ao machismo, ou vice-versa, né? São questões transversais aí, transversais, né? Quando a doutora Cláudia fala da questão, né, de acontecer, os homens se colocarem mais em risco, tem uma outra questão também, que eu acho que ela vai concordar comigo, em geral as mulheres cuidam mais da sua própria saúde, né? Isso é uma coisa cultural também. O homem tem essa coisa da virilidade, da força, de achar que nada o impacta, nada o afeta. E aí isso é muito complicado, porque nessa brincadeira de achar que nada o afeta, aí é que se mostra a fragilidade masculina, né? Porque a mulher, ela está sempre de olho. E aí, além dela estar cuidando de si, ela cuida do outro, cuida do filho, cuida do pai, da mãe, né? E isso, eu acho que essa cultura do cuidar, a gente precisa mudar isso, mudar esse ponto de vista de que o cuidar é algo só da mulher, né? Acho que todos nós aprendemos a cuidar, talvez a pandemia tenha nos ensinado isso também, que a gente precisa cuidar. Então, acho que a gente pode mudar essa realidade. Eu já fiquei viúva uma vez, não estou pretendendo ficar de novo. Então, acho que a gente pode pensar nisso e falar, gente, vamos mudar isso, né? Mudar essa realidade que acha que coloca como o homem não precisa ser cuidado, eu não preciso cuidar da minha pele, né? E tudo mais. E aí a outra questão também de achar que o cuidado fica por conta da mulher, a outra questão que é pensar que nós precisamos ficar sujeitos a esse padrão de beleza que a gente considera. E aí a gente tem uma outra coisa que eu acho que está muito ligada ao machismo, mas aí eu nem sei se a gente precisa nomear, que é a gente acreditar, eu acho que é o etarismo, sim, que é a gente acreditar que a beleza só está na juventude, né? Que não existe beleza no envelhecimento. E eu acho que as mulheres, recentemente, principalmente as mulheres, essa onda de cabelo branco, né? Eu acho que está acontecendo uma revolução que é necessária e é um reflexo desse tempo mesmo, em que a pirâmide etária está começando a se inverter. As mulheres estão se libertando desses padrões e dizendo, olha, eu quero deixar o cabelo branco, vou deixar, e isso não significa que eu estou aposentada, que eu vou ficar invisível, que eu estou incapaz, né? Isso não significa que eu não seja bonita, isso não significa que eu não seja sensual e que o sexo não faça parte da minha vida, né? Então tem várias coisas aí surgindo e acho que a gente vai assistir ainda a uma revolução muito grande, a gente vai ver muita coisa acontecer. A gente está vendo só o começo, né? Porque é aquela história, né, que se fala que a gente ganhou esse tempo a mais de vida e não sabe ainda como que lida com isso. Outro dia eu estava lendo, eu achei tão interessante que eu nunca pensei nisso. O Alexandre o Grande, né, aquele que conquistou lá o mundo todo, ele morreu aos 33 anos, gente. E já era, naquela época, devia ser considerado assim, já está velho. Devia ser. A nossa expectativa de vida dos anos 40 para cá aumentou em torno de 35 anos. Imagina, hoje em dia a gente vive em média 35 anos mais do que viviam os nossos bisavós. Então é uma outra realidade, completamente diferente, né?
Eu não sabia dessa informação do Alexandre o Grande aí, não, mas Também não. certamente na época dele não existia, não existiam as redes sociais, né? E a mídia também reforçando alguns tipos de estereótipos daquilo que é considerado como normal ou padrão na sociedade, né? E aí eu queria explorar um pouquinho isso, né? O papel da mídia, da imprensa, do jornalismo e da publicidade, do cinema sempre mostrando em posição de destaque como sendo algo projetado como belo ou perfeito ou ideal, aquele modelinho bem quadradinho, né, da pessoa branca, jovem, magra, rica, né, atleta, esbelta. É, e aí, como é que faz? Porque se as pessoas mais velhas não são apresentadas em posição de destaque pela mídia como sendo algo pertencente ao rótulo do padrão, ou estereótipo do normal, do correto ou do saudável, aquelas outras categorias todas que, na verdade, compõem a maior parte da nossa sociedade, né, de pessoas negras, né, de pessoas que estão acima do peso, de pessoas que têm a sua orientação sexual, né, a população LGBTQIA+, trans. É que estão fora do padrão de beleza, né? Porque o padrão de beleza é a Barbie, né? É a mulher. Mas ó, é interessante a gente pontuar também que isso tem mudado, porque a própria indústria de moda e de cosméticos está vendo que tem aumentado muito a quantidade de pessoas idosas e que essas pessoas idosas são as que têm mais dinheiro, que os jovens têm dinheiro que os pais não. Aí você tem um meio termo, que você ainda é jovem, que tem dinheiro, e tem os mais velhos que têm dinheiro e que não são daquele padrão de beleza. Então, agora, a indústria da beleza está começando a falar para esse pessoal, né? A gente está vendo, né, revistas aí de moda, né, clássicas, famosas, com capa de revistas, né, de mulheres com mais de 50 anos, né? Então, a gente está vendo, né, a Lacome, que, né, pega como a modelo, aquela que já foi demitida porque era velha, agora volta. Isabela Então, Rossellini, exatamente. Então, a gente vê toda essa questão vindo à tona por uma questão de sobrevivência da indústria, porque eles estão Ou vendo seja, que tem. não tem nada a ver com consciência de cidadania em relação a esse grupo, é mais um interesse econômico de explorar onde está o dinheiro, né? A indústria do turismo também, que descobriu que esse pessoal agora tem tempo e tem dinheiro, então querem viajar pelo mundo, né? Tem isso também, né? Por um outro caminho, que não aquele que a gente imaginava como sendo o da consciência, né? Eu acho que o caminho da consciência ele é sempre mais longo, né? A gente esperar que essa consciência venha, talvez seja uma utopia nesse momento. A gente vai sim ver essa mudança por uma questão de necessidade, mas como a doutora Cláudia ressaltou, eu queria só fazer algumas ressalvas em relação a isso, porque como eu sou uma produtora de conteúdo digital e acabo atuando como influenciadora também, eu tenho muito contato com essas marcas que estão, sim, interessadas nas mulheres mais velhas, né? A gente sabe que existem dados que a mulher acima de 50 anos, além dela estar muito menos interessada na opinião que o outro tem dela, ela está muito mais livre, né? Para poder... ela está ficando cada vez mais livre em termos de opinião, se libertando muito mais para fazer as coisas e tudo mais. É um mercado maravilhoso, porque é um mercado muito aberto a consumir, em geral, uma mulher de classe média para cima, né? Assim, a gente tem que colocar que é uma mulher que está em situação de privilégio, não adianta a gente imaginar que isso é para todos. Tem gente que não está envelhecendo nem com água potável, né? A gente tem que considerar que no Brasil a gente tem essa questão ainda, a gente ainda enfrenta problemas tão básicos como esse que permanecem invisíveis, né? Mas essa indústria que está interessada, está enxergando, ela ainda é muito etarista na forma de enxergar. É muito interessante, porque eu recebo creme anti-envelhecimento toda semana aqui, eu não preciso comprar, é maravilhoso. Mas aí chega com essa nomenclatura de anti-idade, né? Creme rejuvenescedor. Gente, ninguém vai ficar mais jovem usando esse creme. E ser anti-idade, para mim, o que é ser anti-idade? É querer que eu não continue viva, porque se eu continuar viva, eu vou adquirir idade, né? Então, ainda tem essa coisa. Eu dou muito um exemplo de um shampoo do Boticário maravilhoso, que chegou aqui em casa com uma embalagem prateada, e era exatamente para cabelos brancos, e eu adoro quando chega coisa aqui para cabelo branco,
E aí estava escrito, o slogan dele é Juventude dos Fios. Gente, não é juventude, meu filho está velho. Ele pode ficar um fio velho, bonito, brilhante, bem cuidado, hidratado, né? Porque a doutora Cláudia deve saber melhor do que ninguém que o processo de envelhecimento é basicamente o processo de desidratação. A gente vai ficando cada vez mais desidratado, a gente precisa de hidratação. Então, a gente pode compensar isso com hidratação, com ácido hialurônico, com colágeno, com aloe vera, seja lá o que for, mas não precisa chamar anti-idade, deveria chamar pró-idade, né? Então, essa é uma outra coisa. E eu vou dar um outro exemplo. Recentemente, eu dei uma entrevista para a revista Veja. Na semana passada, saiu uma matéria dizendo que as mulheres de 50 anos nunca estiveram tão felizes. Eu dei uma entrevista e não fui fotografada para a entrevista, tinha uma outra entrevistada que também não foi fotografada, e acho que eles quiseram usar o espaço para ilustrar com pessoas famosas, e uma outra pessoa que é a Silvia Ruiz, que é maravilhosa, que tem um canal, ela tem a coluna Ageless no UOL. Então, a foto da Silvia é maravilhosa, mas só tinha mulheres brancas, nenhuma tinha cabelo branco, e eram todas magras dentro do padrão de beleza. Porque quem estava ilustrando a matéria, além da Silvia, que já é linda, estava a Julia Roberts, a Jennifer Lopez, Você fez um post sobre isso, não fez essa semana? Eu não fiz, não. Eu para não ser indelicada, eu não fiz, não. Eu até postei a matéria, mas eu... post exatamente sobre isso. Uma pessoa estava criticando, e aí acho que talvez eu tenha repostado. Eu fiz um stories. A Cláudia Raia e uma outra que eu esqueci quem é. Mas assim, aí eu vi a própria matéria que ilustra, falando de felicidade depois dos 50, a própria matéria já partiu do pressuposto que a felicidade depois de 50 é desde que você não tenha seus cabelos brancos, desde que você esteja dentro do padrão de beleza. Então, desde que você esteja magra, desde que você tenha dinheiro para fazer botox, para fazer... Que você seja branca, né? Exatamente. Porque tem toda essa questão é muito importante que a Cris ponderou, né? Que a questão do preconceito mistura, né? Aí a gente falou do machismo, né? Além da idade, e a questão social, né? A questão o racismo aí também, né? Bem presente também, né? E assim, existem envelhecimentos e envelhecimentos aí também, né? Então, você vê assim, é de dar dó quando você pega duas mulheres da mesma idade de faixas sociais diferentes, né? Então, às vezes você pega uma pessoa de classe alta que tem 60 anos e compara com uma de classe baixa que tem 30, e as duas parecem fisicamente da mesma idade, né? Por quê? Porque a vida maltratou mesmo, né? Então, é importante essa questão aí da estética do envelhecimento, né? De dar ao velho a beleza que é dele, né? E não ficar buscando nas pessoas mais velhas aquelas que mantêm um padrão semelhante àquele da juventude, como se esse fosse o caminho para a pessoa ser feliz, né? Ela só vai ser feliz se o corpo dela tiver adequado ao padrão da juventude, muito, né? Muito além, sabe? Na própria medicina, a gente tem a Cris falando esse negócio do anti-aging, né? Então, tem essa medicina anti-aging que não existe, a gente falando tanto de evidência científica na medicina, isso é uma coisa que não tem nenhuma evidência científica, né? As que existem são muito frágeis, são estudos, assim, quase anedóticos, e aí as pessoas correm atrás e as pessoas pagam R$ 900 por uma consulta com um médico anti-aging, e mais R$ 2.000 para fazer as medicações prescritas, que são um zinco, mais um magnésio, mais um não sei o quê, que são sempre umas fórmulas. E as pessoas creem realmente que vão ter benefício com isso, e as pessoas gastam muito com isso. Então, eu, como geriatra, muita gente chega ao meu consultório querendo isso, e eu falo, não é isso eu não faço. E as pessoas falam, então, desculpa, eu vim enganada, porque realmente o que as pessoas querem é a fórmula do não envelhecimento. Então, elas chegam no seu consultório assim, eu tô com uma doença, eu tô velha, você pode me curar essa doença? Mas, isso mesmo, eu vim aqui para saber como que eu não envelheço. Essa é a pergunta que é feita ainda. Não é como envelhecer bem. E o como envelhecer bem, quando perguntam também, está intrínseco aí o como envelhecer bonita.
né? Grande parte das vezes as pessoas não pensam no envelhecer bem como uma questão da maturidade emocional e espiritual. É muito louco isso. Por exemplo, eu estou paquerando um moço aí, que as duas últimas mulheres com as quais ele esteve, uma era 10 anos mais nova e a outra 18 anos mais nova. E agora, ele é mais velho do que eu, mas é pouco. É uma diferença de 4 anos. Aí ele virou para mim e falou assim: Nossa, mas você é tão madura. Eu falei assim: Mas é muito fácil ser madura depois que você tinha uma 18 anos mais nova. Então, assim, mas isso é o comum. Os homens vão atrás das mulheres mais jovens, entendeu? Mais jovens e tá certíssimo. Agora, quando é a mulher, né? Igual aquele caso lá do ex-presidente francês lá. A mulher dele era mais velha do que ele. Foi um absurdo, foi desrespeitada, foi uma polêmica mundial, né? Então, porque a mulher não pode, a mulher não tem esse direito, né? E nessa sociedade machista, isso é uma coisa completamente normal, aceitável, né? A diferença entre a velhice e a maturidade, né? A velhice como um envelhecimento físico, né? E a maturidade, o autoconhecimento, né? Aquela busca que exige um esforço, né? Exatamente, não é obrigatório, né? Não é inerente ao envelhecimento, né? Tá cheio de mulher aí envelhecendo sem estar madura, como a doutora Cláudia, né? Essa maturidade da Cláudia provavelmente é uma conquista dela também, né? Porque você pode, às vezes, envelhecer e não amadurecer, né? A gente vê isso muito, né? Eu queria chamar a atenção aqui para um ponto que foi falado ainda nessa questão aí da publicidade, né? Eu tenho um colega meu do TRE aqui, ele é psicólogo e trabalha na seção que ajuda os servidores, muitas vezes nesse processo também de preparar para a aposentadoria, né? Então, eu disse para ele que a gente faria um programa assim e o convidei para ele me ajudar a elaborar algumas questões ou apresentar alguns problemas que são mais frequentes. Ele compartilhou comigo aqui, o nome dele é Flávio, né? Flávio Gomes, um livro de psicologia social chamado As Artimanhas da Exclusão, Análise Psicossocial e Ética da Desigualdade Social, da autora Silvia Tatiana Maurer Lane. Ela diz o seguinte, que muitas vezes um sistema que é preconceituoso em relação a determinado tipo de indivíduo acaba pegando um exemplo daquele indivíduo e integrando ali os seus quadros só para dizer que tem algum tipo de iniciativa, né? É chamado tokenismo isso, né? Você pega um representante, não está fazendo nada para melhorar a situação daquele grupo, né? Mas pega aquela referência lá para dizer que tá... Isso acontece muito com negros, por exemplo, né? Então, quando alguma empresa, seja pública ou privada, é acusada de praticar um racismo, né? Ela acaba chamando ali um ou outro só para constar nos quadros, mas não, de fato, promover aquela inclusão, né? Então, o receio dessas empresas que estão aí buscando esse novo mercado, muitas vezes para fazer ali dar uma roupagem na sua marca, né, para que ela seja mais palatável, digamos assim, né? Isso acontece demais, né? Na verdade, toda questão que vem à tona, né, que começa a ser mais discutida, corre o risco de ser a bola da vez para ser usada como marketing, né? Então, a sustentabilidade durante muito tempo foi usada como marketing, agora que as empresas entendem que sustentabilidade é algo bem mais profundo do que só ficar falando que a empresa planta árvores, né? Então, o greenwashing, né? Que eles greenwashing, chamam, né? exatamente. Eu acho que existe esse greenwashing aplicado a outros assuntos sempre, né? A gente sempre vai precisar estar atento a essas manifestações mesmo. Muito bem. A doutora Cláudia, ela mencionou um ponto ali que eu gostaria de voltar nele, por gentileza. Eu fazendo a pesquisa para essa conversa nossa aqui, eu descobri um termo que eu não conhecia, que é a gerascofobia, né? Um medo irracional de envelhecer. E aí, esse medo de envelhecer, eu queria saber se ele está associado a um medo de a pessoa estar se aproximando da morte, ou se é um medo de perder as características físicas que a pessoa tinha quando jovem, né? E aí naquela ideia de um envelhecimento como sinônimo de adoecimento, né?
igual foi mencionado, né? Eu tô com uma doença, qual que é? A velhice, né? Infelizmente, as duas coisas estão muito associadas, né? A pessoa ela vai ficando velha, ou então esse pensamento que a gente tem atualmente, né, de pensar na pessoa mais velha como sinônimo de uma pessoa que necessariamente está mais doente. Como é que é? Na atuação prática aí, uma outra curiosidade também baseada no que você disse antes, doutora Cláudia, de as mulheres se cuidarem mais do que os homens. Me surgiu essa dúvida aqui. Dentre os seus pacientes, a maioria é de mulheres ou não? Então, são duas questões aí. Precisou fazer 10 perguntas em uma só. Desculpa. Bem, a maior parte dos pacientes realmente é composta por mulheres, tá? Mas deixa eu falar do outro assunto, que é a questão do medo. O medo é do quê? O medo é do morrer, né? Porque à medida que se envelhece, se chega perto da morte, né? Inevitavelmente, eu vou chegar mais perto da morte a cada dia, né? O Sêneca fala que a gente começa a morrer desde o dia em que nasceu, né? E isso é muito bonito, porque ele traz essa coisa de que a gente tem que conviver com isso, e na nossa sociedade as pessoas não aceitam essa ideia e fogem disso e são pegas de surpresa ali para frente, quando são obrigadas a se defrontar com essa ideia, né? Essa possibilidade. Então, esse é um dos medos, de envelhecer porque não quer morrer. Outro medo é esse que você falou, a questão da beleza, do padrão de beleza que eu vou perder. Então, eu já não tenho aquele sex appeal, né? Eu já não sou aquela mulher magrinha, com aquele rosto lisinho, né? Já não tenho aquela vitalidade. E outra questão que você não falou, mas que é igualmente importante, é a questão do medo da perda de poder e da autonomia. Interessante. Então, a perda de poder, né? Eu começo a diminuir as minhas condições todas de trabalho, financeiras, né? Eu começo a ter uma série de fragilidades e de afastamento das ações sociais que eu mantinha antes, de forma que eu vou progressivamente perdendo poder. E eu tenho medo disso, né? Muito medo. E o medo também do isolamento social, que pode advir também com a velhice. Então, o medo de sofrer por todos esses sentidos. Agora, tem uma coisa, né? E a autonomia, que eu falei antes, né? Que é aquele medo, então, de eu ficar dependente e de eu ficar psicologicamente sob o cuidado de uma outra pessoa que eu já não consigo definir sobre a minha vontade. Então, todos esses medos vêm juntos. Agora, o que é importante a gente ponderar é que essa realidade da velhice fragilizada assim, ela é real à medida em que ela é tão real quanto... Não, ela é real à medida em que eu não me cuidei antes. Ela vai ser real de qualquer forma. Mas o que é a questão? Eu posso ficar frágil desse jeito já 1 mês antes de eu morrer, entendeu? Ou eu posso ficar frágil desse jeito 10 anos antes de eu morrer. O quanto você se cuida acaba ficando... você tem como agir sobre isso a partir do momento que você começa a se cuidar, né? Tem um pouco a ver Essa é a ideia. E as pessoas fogem disso. Olha, ao fugir da ideia de envelhecer, as pessoas se esquecem de cuidar de si agora para envelhecer bem. Então, as pessoas esquecem de cultivar um tempo para se manter emocionalmente bem, de cultivar os afetos, de fazer uma reserva financeira, de fazer as prevenções de saúde, de ir regularmente ao médico, de cuidar de tomar os remédios corretamente, ao invés de ficar tomando tudo que aparece. As pessoas não têm tempo de fazer atividade física, de se alimentar direito, né? As pessoas começam a criar vícios alimentares e não se cuidam, né? E isso é porque foi criado desde o início, assim, talvez, né? Mas a pessoa, à medida em que amadurece, ela pode ter consciência e começar a mudar nesse sentido. Mas se isso não acontece, eu vou ficar um velho globalmente mais fragilizado e mais precocemente. Mas é a mesma ideia da morte. Eu vou morrer bem
se eu me preparar antes, né? No cuidado paliativo existe uma ideia, um conceito que é o do luto antecipado. O que é o luto antecipado? É quando eu sei que eu vou perder aquela pessoa, né? E eu já começo a pensar, elaborar, sofrer por isso, mas a achar caminhos para isso desde antes, enquanto essa pessoa está viva. É muito menos sofrido, apesar de você ter um sofrimento antecipado, mas quando o evento vem, é muito mais de paz, é muito mais tranquilo e você consegue recomeçar a sua vida muito melhor depois disso. Então, isso vale para todas essas questões difíceis, né? Então, diante da ideia da minha morte, eu consigo viver muito melhor o tempo que eu tenho de vida, né? Diante da ideia do meu envelhecimento, eu consigo programar e pensar e viver toda a minha vida de uma forma muito melhor, né? E, no entanto, as pessoas fogem disso, pensando nesse mito, nessa coisa, né? Então, e tem uma outra questão, até do filme, né, que a gente acabou não falando nada do filme, mas é muito interessante, é o peso que tanto o idoso quanto a criança tem, né? Então, o Cid era uma criança azarada que fazia tudo errado. Então, ele atrapalhava todo o programa montado de sobrevivência da família. Por isso ele foi deixado. Não, ele só dá trabalho, só dá trabalho, só dá trabalho. É um peso, não quero. E aí a senhora, a avó, começou também a só dar trabalho, só dar... Olha só, imagina, pegava comida, que já era escassa, e jogava para um ser imaginário. Que absurdo, né? Então, assim, um absurdo total, e é que as pessoas, né, essa média, né, da sociedade não consegue lidar com isso, né? Entra naquele padrão, vai naquele dia a dia regulado ali, não consegue pensar fora da caixinha, né? Não consegue pensar nessas outras possibilidades. E, no entanto, o Cid, quando cuida dela, se aproxima, aceita ela, quando acolhe ela, é ela que acaba cuidando deles, né? A história da baleia no final. E ninguém nem sabe da família do Cid lá onde está, talvez tenha morrido por lá. Então, nessa tentativa de manter a sua eterna saúde, né, juventude, você pode se perder muito mais rápido, né? Então, são muitas questões que aparecem. Né? Só nessa fala aí vieram três pontos em sequência, né? Inclusive antecipando uma das perguntas que eu faria, que é como a gente se preparar, então, para essa velhice que está vindo, né? Mas uma questão anterior que foi disso, imaginar que cada um tem que tomar os cuidados necessários para a sua própria velhice. Mas uma outra questão que eu queria introduzir aqui para a gente pensar é o seguinte: se fazemos parte de um grupo de pessoas que está sendo empurrado com o tempo para que a gente faça parte desse outro grupo que é de pessoas mais velhas, eu acho que faz parte da nossa responsabilidade conosco, de a gente cuidar da nossa própria saúde, mas também de cuidar desse outro grupo para o qual a gente está indo, né? De pensar hoje em como a gente vai alterar esses estereótipos e esses preconceitos que são criados em relação ao grupo para o qual a gente está indo, né? Então, é uma questão não só individual, mas uma questão coletiva, né? Que eu queria colocar aqui para a gente pensar. Essa questão do luto antecipado, que a senhora mencionou aí também, eu imaginava que tinha a ver mais com a questão do luto das fases anteriores da vida que a pessoa perde e começa a viver esse luto do que perdeu na juventude enquanto mais velho, né? Então, é um peso muito grande a pessoa querer arrastar consigo a juventude para a velhice, né? E tentar viver num estilo de vida e numa aparência de como se fosse jovem, né? E aí, já o nosso tempo aqui já está correndo também, caminhando para a última parte, né, com todo o espaço aí para debater, o que a gente pode fazer, então, tanto individualmente quanto coletivamente, para amenizar esses efeitos desse preconceito? O que nós hoje, né, uma pauta que é para hoje, nós que ainda não fazemos parte do grupo que está sofrendo o preconceito,
maior do etarismo, o que a gente pode fazer enquanto sociedade, e não uma questão só individual, para acabar com esse tipo de preconceito? Na verdade, quando você fez a pergunta para ela, você acha que o medo de envelhecer tem a ver com o medo de perder a sua aparência jovem ou com o medo da morte? Eu acho que são duas faces da mesma moeda. Porque quando a gente perde a nossa aparência jovem, a gente olha para a face da morte, né? A gente olha para o envelhecimento, e o envelhecimento, ele todo dia nos fala sobre a morte, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso e talvez o grande antídoto, o que a gente mais pode fazer é falar sobre isso. Porque se tem como a gente se preparar para viver bem, poder vivenciar melhor, não só a chegada da morte ou do envelhecimento, ou tentar evitar que a morte venha cedo, né? Tentar evitar que o envelhecimento seja ruim, seja um envelhecimento de má qualidade, para trazer uma qualidade de vida melhor. A única forma, a primeira forma de fazer isso é conversando, como a gente está fazendo aqui, né? E trazendo esse assunto para que ele não seja mais um tabu e se torne um assunto recorrente, né? Assim como a gente fala de criança, como que troca fralda, como que faz a criança ser mais autônoma, a gente pode falar sobre isso do ponto de vista dos idosos e incluir os idosos na conversa. Em relação à personagem, a vovó, né? Ela sofreu o etarismo quando ninguém imaginava que ela pudesse ser a pessoa que talvez estivesse mais consciente do que estava acontecendo e acionou ali um exército de salvamento que era a baleia, né? Então ela que salvou, ou seja, ninguém confiava na consciência da vovó, todo mundo achava que ela era ali alguém que eles estavam levando, não como um peso morto, mas como assim, a vovó está aqui com a gente, que legal, ela é gente boa, ela é engraçada, né? Apesar de desdentada e tudo mais, mas de repente foi a vovó que salvou. Então, acho que é sempre um exemplo de que a gente muitas vezes menospreza a capacidade cognitiva dos mais velhos, que pode falhar sim. A gente sabe disso, né? A doutora Cláudia vai saber muito melhor que eu, não vou falar sobre isso aqui, mas assim, é importante ter essa consciência e até envolver a pessoa mais velha nessa discussão. Olha, você sabe que às vezes você perde a consciência? Você sabe que às vezes você está sujeito a ter a memória pior? Por que a gente não fala sobre isso? É a melhor forma de realmente encarar isso tudo, né? E eu ia falar uma outra coisa, mas eu esqueci, porque como eu estou na menopausa, eu esqueço assim, as coisas de vez em quando. Mas Daqui é a o pouco seguinte, eu lembro. mesmo quando está demenciado, o idoso ele ainda traz também, sabe? Porque tem essa coisa da afetividade, essa coisa do vínculo familiar, que ele tem assim, né? Muitas famílias se desfazem, assim, se afastam completamente quando morre o pai da família, né? A mãe, a pessoa centralizadora ali. Então, mesmo quando ele já não tem essa consciência, ele ainda tem esse papel também. E Uhum. é muito importante a história, inclusive foi muito falado no começo da pandemia, quando começaram, né, todas essas mortes absurdas aí de idosos em termos de quantidade, né, muito falado a questão da perda que a gente ia ter em termos de legado, né, Uhum. legado que a gente não vai ter aquela avó para contar, sabe, É. como é que ela fazia o doce de não sei o que lá para o neto. Uhum. Então, o neto vai passar a comer o doce só do supermercado, não sabe, não tem aquela memória, né? Não sabe como é que a bisavó fazia. Então, esse legado é muito importante. E muitas vezes a gente tem que ressaltar isso sempre com as famílias, porque isso é parte da individualidade, da história de uma comunidade, da história de uma família e da história da própria pessoa, porque senão a pessoa cresce uma pessoa sem identidade, sem raízes, e isso é muito importante para É. fundamentar, né, o caráter e a vida do sujeito. E, além disso, existem as pessoas que são alguns idosos que a gente tem que pontuar, porque são alguns idosos que são realmente modelo de velhice bem-sucedida, né? A gente tem aqui no Brasil mesmo algumas atrizes maravilhosas, né? Que a Fernanda Montenegro, né? É o protótipo aí, mas várias. E aí a gente tem, eu não sei se vocês viram a semana passada aí naquele programa do Bial, foi uma bailarina, a Edith Não, Egger, é Não, uma não, não vi não senhora também. de vi. 94 anos
que ela escreveu um livro que chama A Bailarina do... Esqueci o nome do livro agora, gente. Mas, não é de Auschwitz, não, né? É, A Bailarina de Auschwitz. Isso, uhum. Ela é a que escreveu esse livro. Então, essa senhora, ela tem 94 anos. Ela, quando jovem, menina de 18 anos, pouca idade, assim, ela foi lá para o campo de concentração e ela era integrante do balé lá, famoso lá. Então, ela teve um certo tarefas de dançar lá, né? Que aquele povo era tudo doido com arte, né? Então, assim, coisa mais paradoxal, mas eles realmente amavam as artes, assim. Então, ela conta, muito interessante, que ela, a uma certa altura do campeonato, ela falou assim, olha, eu não estou presa aqui, não. Presos estão esses soldados que ficam presos nessas regras, presos nesses uniformes, e eu não tenho nada que me prenda aqui, eu estou absolutamente livre. E aí ela começou, ao invés de ter ódio ou medo, a ter pena deles. Isso foi fundamental para ela sobreviver lá. E ela levou isso para o resto da vida dela. Então, assim, ela tinha 18, hoje ela tem 94. E essa mulher, hoje, ela trabalha com mulheres agredidas, mulheres vítimas de crimes sexuais, de violência sexual. Ela tem grupos, ela formou em psicologia depois de ter saído de lá, e ela trabalha com esse grupo de pessoas. E tem 2 livros que ela escreveu, um é esse, tem um outro mais novo, que fala, acho que A Felicidade é uma Escolha, alguma coisa assim. Não me lembro. Que legal. E que ela coloca isso. Então, assim, uma senhora de 94 anos, que tem toda uma experiência de vida absurda, né? Que quem é um de nós para ter... É muito engraçado lá na entrevista que o Bel pergunta para ela assim, e como é que você lembra quando chegou quando chegaram, né, o exército chegou para resgatar vocês, o que você sentiu? Como é que você estava? Ela falou, eu não senti nada, porque eu estava morta. Ela tinha sido passada lá no lugar que eles, quando souberam que estavam perdendo a guerra, eles colocaram o pessoal para andar numa fila e saíram metralhando todo mundo. E aí jogava, caía todo mundo numa vala. E ela, lá naquele meio, ela recebeu o tiro também e caiu na vala dos mortos, e estava como morta. E aí as pessoas lá olhando, descobriram que ela estava viva no meio dos mortos, mas ela estava como morta. Então, assim, ela fala, eu não me lembro, eu não sei, porque eu estava morta. Então, e hoje essa senhora com 94 anos trabalha recuperando e dando apoio para mulheres jovens que estão aí sofrendo violência sexual. Então, assim, é uma pessoa que não é única também, porque com certeza existem outras mulheres, né? Tem um Instagram que eu gosto muito da Natália Dornelas, que ela tem caçado os idosos, assim. Ela tem feito um trabalho muito legal de achar os idosos, pincela, não sei aonde que ela está achando, mas sempre, assim, muito interessantes, e existem essas. Então, esse trabalho da Natália, por exemplo, é um trabalho muito bom nesse sentido. Esse trabalho da Cris Guerra, né? Então, esse trabalho do formador de opinião, né? De valorizar o velho, de mostrar o que já existe de pessoas idosas que faz coisa sensacional. A gente precisa tornar visíveis, né? Isso é muito legal mesmo, tornar visível esse envelhecimento bom, um envelhecimento saudável, né? É possível ficar velho e bem, né? A gente não precisa associar a velhice à decrepitude, a proximidade da morte, tudo bem, gente, mas a proximidade da morte ela é uma certeza no caso da velhice, mas quem disse que é uma certeza no caso da juventude que a morte está longe? Essa é outra coisa que a gente precisa colocar, né? Então, eu, na verdade, agora eu lembrei o que eu ia falar, só para encerrar, porque a gente deve estar com o nosso tempo estourado, mas eu acho que a questão do etarismo, ela é uma coisa que toca a todos nós, porque talvez seja o único preconceito que é importante a gente se prevenir dele, aí não é por uma questão de desenvolvimento de consciência e nem de noção do outro, nem de empatia, é simplesmente porque um dia você vai ficar velho, né? Todos nós vamos ficar velhos, a não ser que a gente morra antes, né? Então, é o único preconceito que consegue nos colocar na pele, ou pelo menos deveria conseguir, porque a gente pensa assim,
eu sou branca, eu nunca vou ser negra. Então, se eu não for sensível à causa antirracista, eu posso continuar aqui na minha bolha egoísta sem sentir o que isso significa, né? Eu sou heterossexual, então talvez eu nunca me sensibilize com a causa da homossexualidade, da causa da anti-homofobia, né? Não é o meu caso, mas vamos supor. Então, ok, isso me mantém na minha bolha, mas no caso do etarismo, ele te tira da sua zona de conforto, porque ele pensa, querido, construa um mundo melhor, porque senão, na hora que você ficar velho, o mundo vai estar ruim. Então, eu acho que ele tem muito a nos ensinar sobre vários outros aspectos, né? Como um preconceito que nos faz pensar sobre todos os outros preconceitos também, né? É uma oportunidade, na verdade. Nossa, que considerações. Eu ia pedir para fazerem as considerações finais, mas depois dessa aí eu acho que já está, nossa, excelente para arrematar a nossa conversa aqui. Vocês teriam mais alguma coisa que gostariam de acrescentar? Alguma coisa que ficou de fora e está ocorrendo agora? Eu só quero agradecer, acho que a conversa foi de alto nível, acho que a doutora Cláudia trouxe pontos muito importantes, né? Trouxe o conhecimento dela, e acho que essa conversa aqui, ela é sempre só um começo, né? Eu sempre penso que a gente está só começando essa conversa, acho que essa conversa vai longe ainda, mas agradeço demais pela oportunidade, foi muito bom. Agradeço demais o tema, né? Parabéns, porque é a história que a gente está conversando, exatamente, a importância de trazer isso para que as pessoas pensem sobre isso, né? Para que as pessoas preparem, porque elas são as que vão sofrer o preconceito no futuro, então isso é importante deixar bem claro, né? A não ser que elas queiram morrer antes, né? Outro dia eu ouvi que falou, essa vida é uma merda, bom mesmo é morrer aos 50, porque depois de 50 só tem porcaria. Eu falei, então se mate aos 50 e perca a oportunidade. Eu não quero. Né? Eu tô com 50, para mim agora que está começando a ficar boa a coisa. Eu concordo, eu também tô nessa. Eu ainda não tô nessa, não. Daqui a pouco estarei e gostaria que fosse nessas... E vai se sentir como a gente, tem certeza que vai se sentir. Estou trabalhando hoje... Você vai acumulando um monte de coisa boa que você tem que saber ir pincelando pelo caminho. E são muitos aprendizados bons. E isso, assim, isso é o que importa para você ficar bem, sabe? E é isso que importa para você deixar o legado também para as outras pessoas. E quando você deixa o seu legado, aí sim, aí você fica eterno, né? Aí, pronto. Ótimo. Nossa, gente, eu adorei mesmo essa conversa, muito bom. Gostaria de agradecer em nome do TRE, em nome da nossa escola judiciária, a participação de vocês duas. Eu saí realmente transformado dessa conversa de hoje, e já que o caminho é esse, de colocar o assunto na mesa, estamos aqui tentando fazer a nossa parte, né, de levar ao maior número de pessoas possível uma pauta que ela é comum para todo mundo, pelo menos todo mundo que queira envelhecer e envelhecer bem, né? E não só envelhecer, mas amadurecer, né? Não só o envelhecimento físico, mas a questão do amadurecimento também, né? Parabéns pela iniciativa, né? É muito legal vocês tocarem esse assunto, sem dúvida. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigada mais uma vez. Uma honra, viu, Cris? Estar aqui com você. A honra é minha, doutora Cláudia. Emocionada. Muito obrigada e parabéns. E que vocês façam muitos novos trabalhos nessa linha também, viu, Ju? Ótimo. A sessão onde eu trabalho é uma sessão de pesquisa e cidadania, então isso envolve outros pontos que a gente vem trabalhando de forma recorrente também, né? Principalmente desses grupos mais socialmente vulneráveis. E aí agora entrou a vez do etarismo. Foi só um começo de conversa, como a Cris diz, e com certeza a gente vai voltar nessa pauta mais vezes, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado, eu agradeço. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Beijo, gente. Tudo de bom.